Boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. Hoje é dia de Cimeira Europeia, a 20ª desde o início da crise, e à entrada para a reunião, Angela Merkel sublinhou a importância de se aceitar o Pacto para o Crescimento e Emprego. A chanceler alemã espera que os líderes europeus cheguem hoje a acordo sobre o documento. Meine Damen und Herren, wir haben den Europäischen Rat und wir werden heute am ersten Tag insbesondere über den Pakt für Wachstum und Beschäftigung sprechen. Wir haben hier ein gutes Programm ausgearbeitet, insbesondere was Zukunftsinvestitionen anbelangt, vor allen Dingen aber auch was mehr Chancen für Beschäftigung anbelangt, insbesondere hier für junge Leute. Ich hoffe, dass wir noch heute diesen Pakt werden verabschieden können und damit ein wichtiges Zeichen setzen können in Ergänzung auch des Fiskalpaktes, dass auf der einen Seite wir natürlich solide Haushalte brauchen, auf der anderen Seite als zweite Seite der Medaille aber auch Wachstum und Beschäftigung. Europa hat mit durchschnittlich 20% der Jugendlichen, die keine Arbeit haben, eine viel zu hohe Arbeitslosigkeit. Und wenn wir die Menschen von Europa überzeugen wollen, müssen wir alle Wege und Möglichkeiten nutzen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Dem fühlt sich der Rat heute verpflichtet. Und morgen berichte ich Ihnen dann über die anderen Diskussionspunkte. Herzlichen Dank. François Hollande também voltou a defender a necessidade de se aprovar um pacto para o crescimento. Na opinião do presidente francês, se a proposta for aceite, o Conselho Europeu terá sido útil. L'important était que nous dépassions les mots. La croissance ne pouvait pas être simplement notée dans un communiqué final. Je voulais qu'il y ait un pacte de croissance, avec un chiffre qui soit donné, non pas pour simplement un affichage, mais une traduction. 1% du PNB européen, 120 à 130 milliards d'euros, dont nous veillerons à ce qu'ils soient dépensés rapidement, mais dans des dépenses qui seront utiles aux économies, des investissements, tout ce qui permettra de créer des emplois et de préparer l'avenir. Donc voilà, sur ce point-là, je pense que le sommet a déjà été utile, à condition qu'il accepte le pacte de croissance. E Mariano Rajoy voltou a alertar que Espanha está a financiar-se a custos demasiado elevados. Por isso, o primeiro-ministro espanhol pede aos líderes europeus que tomem medidas concretas. Estamos financiándonos a unos precios demasiado elevados y hay muchas instituciones públicas españolas que ni siquiera pueden financiarse. Bueno, este es el tema capital. Ahora, a veces se dice, no podemos tener, tenemos que tener un déficit público mayor para gastar, pero para gastar hay que tener dinero y si no lo prestan, pues es evidente que no se puede gastar, ¿no? Por tanto, tenemos que gastar con mesura y con moderación, porque si no, no vamos a poder financiarnos. Y en estos momentos el precio del crédito a España es evidentemente muy caro y yo creo que la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria tiene que ser consciente de que esto es así y de que alguna decisión habrá que adoptar. Já David Cameron considera que os países do euro devem esforçar-se para fortalecer a moeda única, mas mais uma vez o primeiro-ministro britânico deixa claro que o Reino Unido fica de fora das medidas que prevêem uma união bancária e fiscal. I completely understand and in many ways share people's concerns about Brussels getting too much power. That is why this government legislated to put in place an absolute lock so that governments cannot pass powers from Britain to Brussels without asking people first in a referendum. It was this government that did that. Now, of course, we're saying to the Eurozone countries they do need to do more things together to strengthen their currency and make sense of their currency, but Britain is going to stay out of that. We want Europe to work for us as a single market, as a place where we trade, as a place where we cooperate, and I'm going in there to make sure we get the safeguards to make sure that can keep happening. Falamos então da Cimeira Europeia que hoje começa. Se quiser participar no programa de hoje, já sabe, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta. A Cimeira Europeia vai ser decisiva? Também pode deixar o seu comentário no e-mail assembleiageral@económico.pt. Passamos à análise com as presenças de António Rodrigues, deputado do PSD, e Pedro da Anunciação, habitual comentador às quintas-feiras no Assembleia Geral. Boa tarde aos dois e obrigada pela vossa presença. Vou começar por perguntar-lhe se acha que esta cimeira vai ser decisiva ou se vai ser apenas mais uma.
Não acho que vai ser uma cimeira decisiva, até porque as cimeiras não devem ser decisivas. Devem ser espaços de encontro entre os líderes europeus onde discutem as questões da governação europeia e vão tomando medidas. A questão não está nas cimeiras, está na consequência que as cimeiras têm depois. E esse tem sido o verdadeiro problema europeu, é não conseguir tornar consequentes as decisões que se tomam nos vários conselhos europeus que têm havido. E relativamente a estas medidas imediatas que se pedem, isto no que diz respeito aos custos de financiamento, quer de Espanha, quer de Itália, acha que vai ser feita alguma coisa nesse sentido ou, de facto, a resistência de Angela Merkel vai perdurar? Não, eu julgo que as questões que dizem respeito à Espanha e à Itália puseram em sentido os líderes europeus. São duas economias determinantes no quadro da economia europeia e, portanto, vão exigir que haja um outro olhar, uma outra atenção, porque não se pode estar a celebrar sistematicamente acordos de assistência técnica, como aconteceu com a Irlanda, Portugal, Grécia, Chipre, em perspectiva, Eslovénia, ao que parece, e mais alguns Estados que podem estar em dificuldades, se não houver uma forma e uma intervenção determinante das economias deste Estado. O problema é que não se inventa crescimento, não se cria o número de empregos que são necessários e a União não tem, neste momento, uma estrutura institucional capaz de resolver os problemas de uma forma continuada. Nós o que estamos a fazer hoje era aquilo que devíamos ter começado a fazer há 20 anos e que estivesse pronto há 10 anos, quando o euro entrou em funcionamento. E hoje chegamos a essa conclusão, que não fomos capazes de olhar a tempo para as situações e, portanto, as economias mais débeis, a começar pelas da periferia, sofreram os efeitos em primeiro lugar e agora, sucessivamente, temos encontrado essas dificuldades quando aconteceu que a economia parou. A economia é uma realidade dinâmica, que vai vivendo à medida que vai crescendo. Se, de repente, houve uma que tenha parado, todas as outras começaram a colidir sobre si. Portanto, vai ter que haver aqui medidas determinantes, mas a principal questão que vai estar aqui em jogo é que a União Europeia vai ter que interiorizar, que vai passar a ter que funcionar de forma diferente. Não é só combater a crise. A crise são paliativos. Hoje resolve-se o problema da Irlanda, amanhã resolve-se o problema de Portugal, mas daqui a pouco tempo poderíamos voltar a ter novas crises determinantes. E julgo que, tendo chegado à Espanha e à Itália esta dificuldade, a União já percebeu que tem que tomar medidas e por isso é que hoje se fala já e tão insistentemente na União Orçamental, na União Bancária e já, e são palavras do Presidente da Comissão Europeia, se perspectiva a União Política. Por quê? Não porque se queira tirar as soberanias aos Estados, mas sim porque se tem que ter, e esse é um dos verdadeiros dramas da União, tem que se ter concentrados os centros de decisão para que as decisões que se tomam passem a ser consequentes. E isso não tem acontecido. Que expectativas para esta cimeira? Se vir bem, hoje estávamos a falar um bocadinho que esta é a 20ª desde que há 2 anos e meio instalou a crise. As 19 anteriores chamaram-se todas decisivas, a gente esperava que fossem decisivas. Se lermos hoje os jornais todos, vemos que a maioria dos comentadores já não espera nada, já está tão desiludido. É engraçado que eu achei que a pessoa que parecia ter uma expectativa com grande prudência, mas ainda assim mais positiva, na medida em que ela achava que alguma coisa tem de sair, senão é a desgraça total, era a doutora Maria João Rodrigues, num artigo hoje no Público, suponho eu, que equaciona as coisas e ela alguma coisa tem de ser feita, porque agora, de facto, já houve 19 cimeiras decisivas que não foram afinal lá decisivas e já ninguém espera que esta seja. Mas as coisas têm de mudar. E repare, há uma coisa que mudou. O Sr. Hollande foi eleito em França e as coisas mudaram, porque o discurso da Sra. Merkel mudou. Houve esta cimeira Itália com o grupo mediterrâneo, que nós estamos excluídos, infelizmente, eu tenho pena de que estejamos, mas acho que estamos porque o nosso governo não conta hoje, não tem uma opinião própria que o faça contar, aparece muito colado à Sra. Merkel, portanto, os outros mediterrâneos não estão sequer interessados em incluí-lo. O próprio Sr. Rajoy teve de se impor para ser chamado a ir lá, mas essa cimeira que houve em Itália decidiu que se deve dar 1% do PIB europeu para o tal pacto de crescimento de que falou a Sra. Merkel à entrada, antecipando-se ao Sr. Hollande, portanto, do que ela anda a falar. Ele ter sido eleito mudou as coisas, mudou o discurso dela e há coisas... Mas acha que mudou o que se esperava que mudasse? Porque, por exemplo, ele falava na campanha de uma renegociação do Tratado Orçamental. No entanto, parece estar satisfeito com este pacto. Ele não disse que estava satisfeito. Ele quer que se avançar com coisas, ele quer que se avançar com o Eurobonds. Repare, estão neste momento 5 países sob intervenção. Há um sexto hoje que vem no Diário Económico que está à beira, que é a Eslovénia. E a Itália está como nós vemos que está.
Portanto, as coisas estão sérias. Há dias os jornais alemães publicavam um trabalho sobre as consequências que teria para a economia alemã a saída da Grécia do euro. E eram consequências devastadoras. O número de empresas que faliam eram consequências devastadoras e diziam os jornais alemães, achavam que o Sr. Schäuble estava muito preocupado com isso e, portanto, concluíam que a Grécia não poderia sair do euro por isso. Neste momento, há uma certa aproximação de posições na divergência, claro. Por exemplo, a senhora Merkel diz Eurobonds só falo nisso depois de haver união política, depois de uma união bancária, depois de uma série de coisas. O senhor Hollande diz, bem, não estou contra a união política, não estou contra a união bancária, eu quero resolver as coisas primeiro. Neste momento, a conversa está assim. Ele diz, primeiro tem de ser resolver os problemas. Viu hoje a Itália, as notícias da manhã que pagou juros que nunca tinha pago e no mercado secundário estão os juros todos a subir, o português estão todos a subir. Portanto, vai haver, eu acho que ninguém faz apostas, depois de 19 cimeiras em que nada acontecia, mas nessas 19 cimeiras iam para lá com um acordo entre a senhora Merkel e o senhor Sarkozy, que é atrás da senhora Merkel, e já sabia que ninguém tinha sequer coragem para pôr em causa o que estava dito. Eram todos muito subservientes, alguns naturalmente por convicção, eu acho que o caso do nosso governo até era porque faz jeito, eu acho que gosta de ser empurrado para as políticas que está a seguir, aliás, ele e faz questão de honra de ser mais troiquista do que a troika, e agora já não é assim. Agora, esta cimeira foi antecipada de uma cimeira dos Mediterrâneos grandes, da Espanha, França e Itália, com a senhora Merkel, e tem a ver esse tal pacto de crescimento. Eles não se entenderam, de facto, nesse aspecto estamos de acordo. Mas falam da mesma coisa, já estão a falar da mesma coisa e de coisas muito diferentes do que falavam antes. Eu não faço apostas, não sei se o Dr. António Rodrigues faz, eu não faço apostas, não sei nada do que se vai Acha que se passar. pode chegar aqui a um meio caminho entre mais união política, bancária, económica e esta resolução dos problemas já? Bom, importa precisar desde já algumas coisas. O governo português não é um governo seguidista. É um governo e um Estado, em cima de tudo, um Estado intervencionado. Intervencionado porque teve que celebrar um acordo com o FMI, com o Banco Central Europeu, com a União Europeia, porque não tinha dinheiro. E quem não tem dinheiro acaba por sofrer as consequências de não ter poder de determinar o seu próprio futuro. E quem tem dinheiro neste momento na Europa é a Alemanha. E todos o assumem. É o único Estado europeu que está a crescer. A segunda questão é toda a política europeia é uma política feita na base do consenso. O caso do Sr. Hollande, que falou e fez bandeira da questão das euroobrigações durante a sua campanha eleitoral, assim que chegou ao poder, curiosamente, o primeiro-ministro francês veio a semana passada dizer, bom, eurobonds, sim, mas daqui a 10 anos. O problema é que a crise europeia não é uma crise a 10 anos, é uma crise de intervenção e de ação imediata. E é aqui que nós temos que distinguir as coisas. Entre falar de uma união política, eu próprio falei há pouco como um objetivo, porque é um objetivo estratégico a alcançar, mas é algo que sabemos que não vai ser alcançado em nenhuma cimeira, sabemos que há de passar por uma negociação, por um acordo, por um tratado, com todos os processos de ratificação que os tratados depois têm que ser submetidos. E depois, isso é um problema estrutural a médio e longo prazo, mas nós temos um problema imediato. E o problema imediato passa, precisamente para as questões que já aqui referimos, a questão do desemprego, a questão da necessidade do crescimento que há de fomentar emprego para poder responder a essa necessidade, mas, acima de tudo, passa por salvar o euro. É verdade? E é muito importante recordar essa questão que referiu, de a Itália hoje ter chegado a uma taxa de juros de 5%, coisa que nunca tinha feito no mercado primário. O que quer dizer que se aproxima rapidamente dos valores de 7% que são considerados os limites sustentáveis para cada um dos Estados, como nós próprios tínhamos assumido há 2 anos atrás. Da Espanha, não é? Exatamente. E, portanto, isso tem que ser travado, mas o problema hoje é que nós todos queremos assentar isso na base da confiança. 6,19% a 10 anos. 6,9% eu tinha a informação dos 5%. Eu estou a tirar um bocadinho mais grave então, mais grave então. Diário Económico. Mais grave então. Mais grave a 10 então. anos. Naturalmente foi 5%, a prazos mais curtos. E isso significa que a ação imediata tem que ser encontrada, não é apenas e só na questão do Pacto de Crescimento e Emprego que se vai resolver isto. Há que haver aqui uma intervenção urgente para travar
esta E que tipo de intervenção perda. é que seria essa? Uma intervenção como pede Espanha, que fosse então ao nível do sistema bancário e deixasse o Estado fora, ou a intervenção dos instrumentos do fundo de resgate, de comprar dívida quer no mercado primário ou no mercado secundário? Bom, equacionemos as várias questões. Primeiro, a Espanha quer, ao que parece, e a todos nós nos parece, um subterfúgio. Não quer ser financiado diretamente para não contar para a dívida pública, quer que sejam financiados diretamente os bancos. E se todos os Estados seguissem pelos mesmos parâmetros, provavelmente nós não alcançaríamos os mesmos limites de déficit que estamos neste momento obrigados pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento e ainda pelo Tratado de Maastricht. Agora, temos que ter valores e barreiras iguais para todos. Eventualmente, se isso viesse a ser feito, nós teríamos que alterar também os limites do déficit público admitido para cada um dos Estados e dar o mesmo tratamento a Portugal, a Irlanda e por aí fora, àquilo que viesse a ser feito para a Espanha. O que tem que ser feito, e porventura, o que temos que olhar é que os limites do déficit público estão estabelecidos no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento, os míticos 3% que já vêm do tempo do Tratado de Maastricht, se calhar têm que ser reponderados, porque as lógicas de construção da economia hoje em dia são diferentes. E isto é uma questão estrutural e isto é que pode vir a ter que ser visto de forma diferente. Para que valores, por exemplo? Eu não sou economista e muito menos especialista de finanças públicas, portanto diria com certeza um disparate. O que eu sei é que se há dificuldade para a esmagadora maioria dos Estados hoje, nomeadamente os Estados da zona euro, se há uma dificuldade para conseguir cumprir aquilo a que estão obrigados, então temos todos que reponderar esta situação. Porque os 17 Estados podem ter dificuldades, exceto a Alemanha, e então, se calhar, temos que reponderar até os próprios limites para ver se conseguimos sustentar isto. E é tornar isto sustentável não em função dos acordos de assistência de cada um dos Estados, mas sim apontar outro tipo de déficit para cada um dos Estados e, eventualmente, empurrar para todos esta realidade, de forma a que todos consigam vir a cumprir os novos déficits ou os novos limites que venham a ser estabelecidos. Há aqui qualquer coisa de errado, que se tem que olhar para esta situação, mas olhar estruturalmente, e volto a dizer, não é com um pacto, ou dizer que esta cimeira é decisiva, porque não vai ser. Mesmo que cheguem a acordo, o Sr. Hollande dizia, se nós aprovarmos o Pacto de Crescimento e Emprego e afetarmos 120, 130 milhões de euros para combater o desemprego, é, obviamente, um passo em frente relativamente àquilo que temos agora para resolver o problema das pessoas. Mas esse é uma solução para resolver o problema da economia europeia? Não é. E não é sequer uma forma de resolver o problema estrutural da organização económica de toda a Europa. Tem que ser para gerar empregos. E, portanto, a cimeira de hoje não será decisiva, como não será a próxima, como não foi a anterior, e nós todos julgávamos que a de janeiro... O que acontece ao euro? Bom, porventura, aquilo que nós temos que assumir é encontrar uma solução mais estrutural. O caminho da União Bancária pode ser uma solução porque os problemas europeus começaram precisamente no domínio da falta de regulação e de supervisão bancária em cada um dos Estados, e recordemos que o problema da Irlanda nasceu aí, o problema da Grécia decorre daí, o problema de Portugal está aí e o problema espanhol está principalmente aí. E, portanto, eventualmente esta pode ser uma primeira resposta, mas é uma resposta que há, mais uma vez, caminhar para o futuro, mas pode acalmar os mercados. Porque há aqui uma outra questão que não tem sido vista, porventura, com a mesma dimensão que se está a olhar para a Europa, que é os outros mercados que são competitivos com a Europa ou concorrenciais com a Europa. Por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão tão bem quanto fazem crer. Os Estados Unidos, neste momento, emitem moeda, a Reserva Federal Americana emite moeda, o que, tecnicamente, faria desvalorizar o dólar, e isso não está a acontecer. E nós não fazemos isso, nem podemos fazer isso na Europa, porque o Banco Central Europeu não pode emitir moeda da mesma forma como a Reserva Federal Americana. E se o fizesse, estaríamos eventualmente a ter o mesmo problema, estaríamos a empobrecer e a tirar valor à própria moeda. E depois não fazemos comparação com aquilo que está a acontecer em todos os outros mercados emergentes. Neste momento, os BRICS são mais competitivos do que a Europa, mas nós estamos a esquecer, e isso é uma questão que nós próprios já levantámos, nós, PSD, já levantou também no Parlamento português, mas como alavanca para a Europa, porque a Europa também não está a responder neste momento relativamente à necessidade de se tornar mais competitiva relativamente aos Estados emergentes. Nós temos a declaração de que somos solidários para todos os mercados, e depois não somos capazes de nos tornarmos nós próprios europeus concorrenciais relativamente aos mercados. Por exemplo, o que se passa com as pautas aduaneiras, com a pauta aduaneira europeia relativamente àquilo que são as reciprocidades ou as não reciprocidades dos outros mercados.
Se nós formos verificar, por exemplo, aquilo que acontece nas exportações de Portugal para o Brasil ou do Brasil para Portugal, por exemplo, o Brasil cobra na importação valores muitíssimo mais elevados a produtos europeus, a produtos que provenham do espaço económico da União Europeia, do que aquilo que a Europa cobra a produtos brasileiros. Isto distorce a concorrência, a tal concorrência que nós fazemos, e fazemos por isso, em termos europeus, com regras, com normas, com dispositivos e com controle entre todos os Estados europeus, mas somos incapazes de aplicar isto na mesma base da reciprocidade relativamente aos países terceiros, nomeadamente àqueles que neste momento são economias emergentes e que se tornam competitivos e que entram dentro do nosso próprio mercado. A Europa precisava também de olhar para isto, de ter uma lógica, e por isso é que também se discute a necessidade de tornar isto mais real em termos de união económica e união monetária, porque nós próprios precisamos ter uma estratégia global em termos europeus que não pode ser definida em sede de um Conselho Europeu, tem que ser definida de forma continuada para poder responder àquilo que são os mercados concorrenciais relativamente à Europa. A Europa está a perder relevância, a afundar-se numa crise que poderá demorar várias décadas, no fundo, a ultrapassar, como dizia hoje o CEO da PIMCO, que, quer dizer, mesmo resolvida, será muito difícil sair dela e demorará muito tempo. Até que ponto é que a Europa não perderá também bastante da sua posição no mundo, como já tem vindo a perder, depois de tudo isto? Eu acho sempre que quando se está à beira do abismo, alguma coisa acontece e acaba por não ser essa catástrofe toda. Já estamos numa catástrofe muito grande. Estamos numa catástrofe há 3 anos, e estamos numa política que não dá resultados. Mas desde que as pessoas, por exemplo, eu acho a situação em Portugal até me parece mais preocupante, porque nós vemos as contas não aumentam, as receitas fiscais não aumentaram. Quer dizer, a política que foi seguida em Portugal, imposta pela Troika, vai mais troiquista do que a Troika, não foi só o que a Troika impôs, só porque o Dr. António estava a dizer há bocadinho que nós praticamente não temos política, fazemos o que a Troika, não temos um bocadinho, quer fazer um bocadinho mais do que a Troika impôs. E essa política levou a que não estejam a ser atingidos os objetivos desejados. E não podiam ser, porque isto é como qualquer dona de casa, como o Dr. Sousa gostava de fazer as comparações com a dona de casa, qualquer dona de casa sabe que se não lhe entra dinheiro em casa, não pode pagar as dívidas nem o que é preciso para a casa, portanto ainda vai pedir à Segurança Social, portanto torna-se mais cara para o Estado. Não paga as dívidas, não paga impostos e ainda vai à Segurança Social porque não há dinheiro. Portanto, isto estava à vista que esta política ia dar isto, mas este governo eu acho que apostou numa base ideológica, aliás já dissemos isso aqui, numa base ideológica de uma opção neoliberal que não está a ter resultados. Não está a ter resultados, vamos ter outras políticas. Já se viu que não vai ser porque há, embora agora o Dr. António Rodrigues tenha aberto a porta a uma coisa que o PSD tem negado sempre, que é de alterar as condições da troca e, portanto, também o limite da dívida externa, da dívida pública. Percebi agora que já está a ser encarado o que toda a gente pensava que tinha de ser encarado, que era uma renegociação nessa base, mas as coisas não está a haver uma saída, e tem de haver uma saída. E nós vamos ter de esperar que a saída seja europeia e não nossa. Já percebemos, ou eu já percebi, não vou ter aqui o acordo do Dr. António Rodrigues, mas já percebi que o nosso governo não nos vai dar uma saída. Nós estamos a enterrar cada vez mais, e se a solução que vão dar é mais impostos, mais IRS, ou mais mesmo que seja impostos indiretos, não sei, ou acaba-se com o consumo, ou acaba-se com as pessoas, acaba-se com a dona da casa e com a casa, acaba-se com tudo. E então já nem vão à Segurança Social. De modo que eu acho que nós estamos à espera que a Europa chegue a conclusões, e acho que a Europa vai ter mais sabedoria. Eu lembro-me sempre da situação, nós vivemos uma situação parecida com esta, com o Governo do Bloco Central, com o Dr. Hernani Lopes, o Ministro das Finanças, e o Dr. Cavaco Silva apareceu contra essa política em 85. Não em 85, ele apareceu contra essa política antes, ganhou o PSD, deitou o governo abaixo e chegou ao governo em 85. Portanto, ele apareceu antes, ele teve sempre a achar que aquela política não vai dar lado nenhum, mas asfixiava a economia. Por isso eu acho que quando agora dizem que o Presidente da República espetou uma faca nas costas do Primeiro-Ministro, quando ele se distancia destas políticas, ele não espetou, foi sempre a posição que ele teve. Esta política não ia levar a outra coisa. Agora, nós, infelizmente, temos de esperar que os europeus cheguem a essa conclusão, e a senhora Merkel, sempre parece com um curso de contabilidade e tem uma visão curta, e agora lhe está a saber muito bem financiar
financiar-se a custo zero e vai aproveitando até mais do custo zero, parece que até ganha dinheiro cada vez que pede dinheiro emprestado. Se entrasse numa união bancária, que apesar de tudo ela defende a prazo, mas sem pressa, não poderia usufruir dessa benesse, mas eu tenho a impressão que ela própria, assim como os jornais alemães vieram mostrar o que seria o perigo da Grécia sair do euro, não haver uma solução para isto será um perigo também para a Alemanha. A Alemanha tem excedentes e portanto, ninguém pede à Alemanha que ofereça dinheiro ao resto dos europeus, pede-se que invista. Nunca se pediu que desse. Pede-se à senhora Merkel, com os seus excedentes, ela faça aquilo que queria que a China e o Brasil e outros países fizessem com os seus excedentes. Lembra-se quando a senhora Merkel foi à China e pediu que os países emergentes que estão com excedentes financeiros apostassem das dívidas públicas europeias e investissem aqui. Ela também tem excedentes. E eles disseram, mas vamos pedir. Claro, ficaram desconfiados. Se eu lhe pedisse, olha, vai emprestar dinheiro à minha filha, que eu tenho aqui, mas não me apetece emprestar, você também pensava, se ele não empresta, a razão não vou emprestar, porque depois talvez ela fosse decidir uma reestruturação das dívidas, eu percebo que eles não tenham emprestado, mas alguma coisa vai ter de sair daqui. Bem, já damos por adquirido essa parte do pacto, esse pacto ridículo do 1%, por 100 e tal milhões. Isso já nada. Não vai fazer nada, mas é uma base e já é muito mais do que ela estava disposta a admitir há uns tempos. Eu acho que as coisas algo se move, não é? Alguma coisa se está a mexer, como diz alguma coisa está a mexer. Deixe-me dizer-lhe isto, que esta é uma questão importante. Não é verdade que não se peça à Alemanha. Antes, pelo contrário. O que todos os Estados estavam preparados para fazer era pedir precisamente à Alemanha. Mas não é pedir de borla, é pedir que invista. Não, é pedir. Que invista. Quando os Estados, e esse é que era o desacordo relativamente à questão, nomeadamente a senhora Merkel, relativamente às euroobrigações, é porque isso significava que era a Alemanha que tinha que contribuir. E a Alemanha já é o maior contribuinte líquido da União, e que a Alemanha tinha que passar a aumentar a sua contribuição, quer para o BCE, quer para o orçamento comunitário. Era um investimento, não era uma doação. Era pedir que os alemães dispusessem do dinheiro que têm para os terceiros. Mas não vou discutir nem foi isso que ela pediu, nem foi isso que ela pediu à China. É isso que está a acontecer. É dentro da sua lógica da dona de casa ir pedir o açúcar à vizinha quando afinal tinha lá o pacote de açúcar em casa. Portanto, não negamos que isso possa vir a ser necessário. Agora, como é evidente, a vizinha só empresta o açúcar se quiser e é isso que está a acontecer. Agora, o importante é que, de facto, se consiga encontrar mecanismos no quadro europeu com o dinheiro que existe, quer seja com aumento e nós dizemos isso, por exemplo, aumentemos o capital do Banco Europeu de Investimentos, aí sim, é um investimento, para que possa haver aqui financiamento às economias e às empresas de cada um dos Estados-membros, num quadro normal, mas com garantia de taxa de juros. Que é isso que, neste momento, o sistema bancário não consegue fazer, ou o mercado financeiro faz, a preços impossíveis. Mais acessível. Pois, preços não impossíveis. Exatamente. E, portanto, o que está a acontecer hoje, por exemplo, na Itália, com os seus 6,19% que me falou há pouco, é exatamente tentar baixar para aquilo que o Banco Europeu de Investimentos pode fazer, que é emprestar dinheiro a 1% eventualmente. Mas para isso o BEI tem que ter também capital. E é isso uma das questões que está em cima da mesa e que nós próprios também dissemos, e na resolução que aprovamos, dizíamos, aumentemos o capital do Banco Europeu de Investimentos de forma que possa haver acessos a financiamentos e depois isto funciona e a economia funciona assim. Se houver alguém que empresta dinheiro a valores mais baixos, obviamente que isto tem o efeito de arrastamento em parte por todo o resto do mercado financeiro. E se também houver este dinheiro disponível, a facilidade de ter acesso ao crédito fará com que haja maior confiança no euro. E sabemos isto, qualquer um de nós sabe isto, até a dona de casa. Havendo confiança, nós aceitamos e começamos depois a gastar de uma forma mais regrada. O problema é este, é que durante muito tempo andámos a funcionar sem haver regras e sem nos olharmos sequer para saber se tínhamos ordenado para o próximo mês, pensando e julgando que havia sempre. Eu queria agora olhar um bocadinho mais para a perspectiva nacional. Ontem o debate quinzenal foi sobre a Cimeira Europeia e o Governo chega a Bruxelas sem consenso com o PS sobre estas questões. O Governo vai mais fragilizado, não leva o consenso que toda a gente, no fundo, elogia como sendo o valor acrescentado do programa de ajustamento português. Eu diria três coisas. Em primeiro lugar, nunca se discutiu, e principalmente no Parlamento português, tanto Europa como nos últimos 6 meses.
E isto significa o quê? Significa a emissão da opinião e a formulação de variadíssimas posições que foram sucessivamente sendo discutidas, cruzadas e aceites. Por outro lado, tinha havido há 3 semanas atrás uma aprovação de uma resolução, na altura apresentada pelo Partido Socialista, com propostas de alteração da maioria, que fez o cruzamento relativamente às posições recíprocas de cada um e assentou uma base consensual. Nós próprios votámos esse projeto de resolução, discordando de algumas coisas e consensualizando noutras. Porque era entendido, e é entendido, pela nossa parte também, que é fundamental o acordo entre os partidos da governação, tanto entre o CDS, o PSD e o Partido Socialista. O que é que aconteceu ontem? Aconteceu que houve 2 projetos de resolução, um do Partido Socialista e outro apresentado pelo PSD e pelo CDS, em que em 80% concordavam ou em 90% concordavam. Foram só aquelas 2 questões que afastaram os 2 partidos? Basicamente, as 2 questões, nomeadamente aquela que é relativa ao financiamento do BCE. E, portanto, o Governo tem aqui uma base sólida de concordância por parte das suas posições. Não tem, é a posição absoluta e total de concordância. Mas na esmagadora maioria há uma posição, e o Governo levou, e mesmo que não tivesse havido essa posição de concordância, que felizmente houve, relativamente a estas matérias, neste arco dos 3 partidos, o Governo teria uma posição firme e clara para levar a Bruxelas, e por isso é que se aprovou também o projeto de resolução que o PSD e o CDS apresentaram, que consubstancia e solidifica a posição do Governo português, e mais do que isso, não é um projeto de resolução inócuo, não é um projeto de resolução no vago, não é um projeto de resolução que diz damos força ao Governo para negociar uma posição do Estado português. Não. É um projeto de resolução que tem 15, 16 pontos em que, de forma sistemática, coerente e integrada, define qual é a posição governativa relativamente às questões europeias e, no caso, a posição do Parlamento português. Acompanhada, e isso não negamos e também não votámos contra, o projeto de resolução que o Partido Socialista tinha apresentado, que dos seus 14 pontos nós aceitámos 5, 6, se não estou em erro. E, portanto, houve aqui um largo consenso relativamente a esta matéria. O que é que não houve? Consenso relativamente ao financiamento do BCE e não houve consenso relativamente a uma situação que o Partido Socialista tinha no seu projeto de resolução, nomeadamente esse, que era assumir aqui e agora que tinha que haver um alargamento do prazo do acordo contrato. Que isso não assumimos, não vamos assumir. É cedo ainda? O Governo quer esperar para ver o que acontece com a Espanha? O Partido Socialista está a reclamar isto há 6 meses, o que é notável, porque o Partido Socialista, até agora, e eu não queria entrar em política partidária ou em posições partidárias, porque não temos aqui o contraponto. Embora tivéssemos convidado, mas não pôde vir. Não queria discutir isso sem a presença de alguém do Partido Socialista, mas há aqui uma questão importante, porque isto tem a ver com uma posição de Estado e não com uma posição de Governo, nem com uma posição de partido. E a posição de Estado foi o Estado português, assinado por um governo que estava em funções na altura, que nem sequer era este, que celebrou um acordo com as instituições internacionais que vieram financiar o Estado português. Ou seja, não há aqui uma posição de governo, ninguém vai acusar, nem deve acusar o governo qualquer que ele fosse, porque todos eles são representantes do Estado português. Houve um governo que assinou em nome do Estado uma posição. E é essa posição que conta em termos internacionais. É um contrato que nós temos que devemos cumprir. Não vamos. A partir do momento, repare-se no ridículo desta situação. O acordo foi assinado em maio do ano passado. Abril, maio do ano passado. O governo entrou em funções em junho. Imagine-se só pelo facto de ter uma dimensão ideológica ou partidária diferente e dizer ou pôr em causa o acordo logo a seguir. A credibilidade do país ficava de imediato em causa. Concorda com esta postura do Sabe, eu em relação a este assunto do que se passou ontem na Assembleia, eu olho para aquilo de fora e penso, de facto, o PS agora parece que não defendia o que defendia antes. O PSD agora parece que defende aquilo a que se opunha antes. E vejo aquilo uma grande atrapalhada e desvalorizo muito a posição dos dois. Mas custa-me, eu devo dizer que não sou dos que peço a substituir, eu não sou do PS, nem tenho de pedir, mas gostaria que não substituíssem o Dr. Seguro, como se apressaram a substituir o Dr. Marcos Mendes, senão o PS arrisca-se a chegar ao poder com o Dr. Passos Coelho, em vez de chegar como o PSD podia ter chegado com o Dr. Marcos Mendes, na minha opinião, teria sido preferível. Não sei, mas esta é a minha opinião. Se começam mais tempo, mais um ano. Não, agora, o que eu acho é que, de qualquer maneira, a posição do PS, do governo português, neste momento ali, não conta muito. Já viu, eles nem sequer fomos convidados para aparecer para a reunião dos Mediterrâneos, que era onde devíamos estar primeiro. Neste momento, a nossa posição não conta muito. Eu, de facto, também desvalorizo, não sei se... Portanto, seria diferente se nós fôssemos...
era lá diferente dizer que se fosse. queria um papel mais ativo do Não, é Bicento, diferente se fosse com o arco governamental todo, com uma posição em pinha, claro que isso era diferente. Mas também não sei quem é que hei de criticar por não se ter ido, não sei. Vejo que o doutor Seguro neste momento se cola muito às posições do Sr. Hollande. E compreendo que o faça, de uma certa maneira, porque, no fundo, é por aí que se tem de fazer alguma coisa acontecer. É isso que alterou. A única alteração que há na União Europeia nos últimos tempos é essa, além dessa, e o contágio estar a ser mais rápido do que a Sra. Merkel esperaria que fosse. Portanto, percebo que ele se cola essas posições, mas não vou culpar um ou outro. Sei que vão mais fracos, evidentemente, mas também não vejo que a nossa posição, que o nosso governo estivesse empenhado em ir para lá com uma posição forte, porque, de facto, embora no fundo tenham arranjado uma grande coincidência, eu acho que não entre o PSD e o PS, mas entre a direção do PSD e esta direção do PS, há mais distância do que se pode. Esta direção muito liberal podia estar mais próxima até do primeiro-ministro Sócrates. E esta do PS parece estar mais próxima do Sr. Hollande, de encontrar uma nova forma social-democrata ou socialista de resolver os problemas. É engraçado que a única alternativa que havia na Europa antes do Sr. Hollande era o Sr. Cameron, que é completamente liberal, está contra todas as propostas, a União Bancária, a União Orçamental, os Eurobonds, ele está contra tudo e diz que se aprovar o que é que aprovar, eles ficam sempre de fora. Mas é engraçado, quando ele apareceu, era a única, quase os governos, quase a esquerda europeia, achava simpático só por estar contra a Sra. Merkel. Agora as coisas chegaram mais esclarecidas. Apesar de tudo, a Sra. Merkel está do outro lado e o Sr. Cameron está do lado, que me parecia ser o lógico para estar o nosso governo, que é o lado mais hiperliberal. Parecer-me-ia, não sei se estou a fazer uma análise certa da posição do nosso governo, o Dr. António Luís saberá se estou ou se não estou, mas parecer-me-ia mais lógico estar de acordo com o Sr. Cameron até do que com o Sr. Merkel. Deixe-me recusar essa ideia, porque obviamente não se trata disso, até porque a posição inglesa é uma posição que não tem a ver com um fundamento ideológico, tem muito a ver com a realidade do Reino Unido. Eles continuam a ter uma moeda própria, continuam a ter uma economia muito sustentada no sistema financeiro e, portanto, têm uma lógica de funcionamento e de emissão de posições políticas totalmente diferente. Agora, há uma coisa que eu gostava que ficasse aqui também claro, que julgo que isto é muito importante que se diga, é que se hoje se discute e se alguém propõe que se faça o alargamento do prazo do acordo de assistência técnica, é porque hoje há credibilidade do Governo e do Estado português relativamente a isso. Que não haveria se nós tivéssemos vindo ao fim de 1, 2, 3 meses de funcionamento de um Governo e não tivéssemos dado provas, e hoje não há uma agência internacional, um Governo qualquer que ele seja, um analista isento estrangeiro que não diga que o Governo português fez aquilo que devia ter feito em termos de saneamento das contas nacionais, em termos de organização do Estado, em termos de tornar claro aquilo que é a realidade das finanças públicas portuguesas. E só esse trabalho que foi feito neste ano, e podemos concordar ou discordar de muitas das medidas, como o Pedro dizia há pouco, este Governo às vezes parece ser mais trotskista ou troiquista que a Troika. Alguns diriam, este Governo só faz o que a Troika faz, outros dizem que fazem coisas diferentes que a Troika faz, mas é um facto que hoje só se pode discutir e só se consegue discutir que o Governo tem credibilidade para poder pedir o que quer que seja aos seus parceiros que lhe emprestaram dinheiro o ano passado, porque foi capaz de cumprir. E em todas as avaliações que foram feitas até agora, já foram feitas 4, em todas sucessivamente foi verificado aquilo que foi o conjunto das obrigações que o Estado português assumiu está a ser cumprido. Podemos discutir, como eu dizia, se as medidas dentro do acordo com a Troika eram as adequadas, as corretas ou não. Não é isso que é relevante, porque o que está aqui é o cumprimento formal dessas medidas. E na base do cumprimento formal, nós assumimos todas. Não houve, pode haver um deslize há jornais, aliás, que fazem isso, fazem o acompanhamento sistemático de todas as medidas, uma por uma, cumprimento integral, cumprimento parcial, não cumprimento, mas de todas as avaliações que foram feitas, das 4 que já foram feitas agora e a próxima será em setembro, todas elas foram assumidas por parte de instituições que nos emprestaram dinheiro, e é bom também que tenhamos em atenção isto, é que quando nos emprestaram dinheiro, e se o governo anterior, se o Estado português, assinou aquele acordo, assinou em desespero de causa, porque não teríamos dinheiro para pagar no mês seguinte nem os vencimentos aos funcionários públicos, nem as pensões a que estávamos obrigados. E por isso, assumiu quando tinha que assumir e este governo conseguiu cumprir. Eu senti isso em múltiplas viagens face ao estrangeiro, aquilo que sempre me dizem sucessivamente, não preciso ser eu,
mas a mim também me o dizem, enfim, não sou membro do governo, que hoje há credibilidade de Portugal. E hoje os mercados e essas instituições estariam na disposição, e já o disseram, de emprestar mais se fosse necessário ou de prorrogar o prazo se assim fosse pedido e se fosse negociado. A ver, vamos então o que Esperemos que não seja, porque todos nós não queremos que isso aconteça. Muito obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral, muito obrigada também pela sua. Fica por aqui então o programa, que regressa amanhã. Boa tarde.